Você acordou aprovadíssimo nessa segunda-feira na primeira fase da OAB, mas agora vem a segunda. E aí? Oiê, meu nome é Mariana Rabelo, sou aqui do canal Direito e Laço. Já vou pedindo para que você se inscreva, deixe seu curtir, deixe seu comentário e me siga lá no Instagram, é o @Direito e Laço, tá? Gente, hoje a gente vai falar de um assunto muito bom, que é a sua aprovação na primeira fase da OAB, não é mesmo? Então, gente, esse gostinho é uma das melhores coisas que tem na vida. Você acorda aprovado, tudo parece lindo e maravilhoso, mas você lembra que ainda tem a segunda fase. Hoje eu vou te contar como eu me preparei para essa segunda fase, então é um papo aqui bem legal entre nós e eu vou te contar absolutamente tudo. Bom, como eu já fiz o post lá no Instagram, mas pra quem não sabe, eu resolvi fazer a segunda fase em direito tributário. Porque era uma matéria, assim, que me parecia um pouco mais acessível, digamos. Eu tava num período fazendo muita coisa e, na verdade, a matéria que eu tenho mais contato, mais afinidade sempre foi direito civil. Mas eu optei por fazer direito tributário justamente pela quantidade de peças e etc. E aí, gente, eu já passei pra procurar um cursinho. Então, o que eu digo pra vocês, contrariando o que eu disse lá na primeira fase, pra quem me segue no Instagram já sabe, que eu acho que na primeira fase você não tem que fazer cursinho que tenha videoaula, assim. Se você achar que você precisa fazer um cursinho que seja só de PDF para que você possa fazer no seu ritmo, etc. Eu acho que assistir videoaula na primeira fase não é tão bacana. E sim, fazer questões e tal, colocar tudo na prática, fazer bastante simulado. Já na segunda fase, eu acho que é muito interessante você fazer um cursinho. Por quê? Porque o tempo, ele é minúsculo, gente. Você tem normalmente em média 50 dias para você se preparar. Na minha época foram 42 dias, eu me lembro até hoje. E você precisa realmente de um direcionamento de como você vai se preparar para esse cursinho. E você precisa realmente de um posicionamento de como você vai se preparar para essa segunda fase, o que é mais cobrado. E o cursinho vai te dar isso, porque são professores que já estão ministrando essas aulas há muito tempo, que trabalham com a prática da área que você escolheu e sabem o que a FGV tá cobrando. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês de início é o seguinte: a FGV em segunda fase adora a prática. Ué, como assim? O seguinte, já vi várias vezes a FGV cobrando em prova questões que eram uma simulação de um caso real. Então, de um julgamento recente do STF, do STJ, e você precisava estar antenado nisso para você conseguir responder. Jurisprudência é o que mais cai na segunda fase. Então, assim, você realmente precisa ter esse direcionamento. Porque, obviamente, como o tempo é muito curto, você não vai conseguir estudar exaustivamente toda a matéria da disciplina que você escolheu. Então, esse direcionamento é extremamente importante. Então, a minha primeira dica para você com relação à segunda fase é, sim, faça cursinho. E a segunda dica é, você vai precisar de um vademecum novo. Ai, Mari, mas vademecum é muito caro e tal. Gente, eu sei disso. Mas assim, é meio que o preço da sua aprovação. Você vai precisar de um vademecum novo. E eu te recomendo comprar um vademecum que seja específico pra matéria que você escolheu. Porque lá na hora, vixe, vai cair o mundo. Gente, desculpa os barulhos aqui de trovão, que o negócio tá feio. Brasília, assim, foram não sei quantos mil dias de seca e agora parece que vai cair ao mundo. Mas enfim. Lá na hora da prova, o nervosismo bate. Vocês já tiveram essa experiência aí na primeira fase e na segunda também. Na segunda, a gente tem muito medo. Então, o vademecum, ele é o seu melhor amigo. E ele precisa ser um vademecum que seja muito acessível, ou seja, que ele realmente te ajude. Então, escolha um vademecum específico da sua área, porque o índice remissivo dele vai ser muito bom para que você encontre lá na hora. Então, por exemplo, questão de imunidade, digamos, em tributário. A questão tá me pedindo um negócio de imunidade. Você vai lá no índice remissivo. Para quem não sabe, o índice remissivo é tipo um índice alfabético que traz as matérias, as palavras-chave de todos os códigos que estão ali naquele vademecum. Você vai lá em imunidade, você já sabe quais são os artigos, você já vê quais artigos te interessam, quais artigos não te interessam. Então, assim, você precisa de um vademecum muito bom. Procure qual vademecum que você acha melhor. Pra segunda fase, em tributário, já que foi a que eu fiz, eu recomendo muito o vademecum da Josiane Minardi, que é aquele vademecum rosinha. Depois eu até vou fazer um vídeo mostrando como eu grifei esse vademecum e tudo. Por quê? Porque precisa ser um vademecum utilizado por você, um vademecum manuseado. Vademecum bom pra segunda fase é vademecum que você comprou novo e tá assim encardido de tanto que você manipulou. Isso por quê? Porque lá na hora você precisa ter facilidade de achar as coisas. Gente, pelo amor de Deus, não caia nessa de grifar a página inteira. Eu vi muita gente fazendo isso. Grifar a página inteira e daqui a pouco você nem sabe o que é importante ali ou não. Então, a dica é, grife coisas pontuais, coisas que vão te lembrar e faça um color code, ou seja, um código de cores. Eu fiz da seguinte maneira. Eu separei 2 cores para direito processual e 2 cores para
direito material, porque na hora que eu batia o olho ali naquele artigo, eu já sabia o que significava. Precisa ser um color code que você se identifique, que você vai bater o olho ali na hora da prova e isso vai te ajudar, tá, gente? Não fique fazendo tudo que todo mundo fala, tem que ser uma coisa que você sabe que vai te ajudar. Mas essa questão de grifar é muito importante. Eu vou fazer um vídeo mais à frente falando como eu grifei, mostrando e falando o que pode e o que não pode. Porque lá na hora da prova é o seguinte, a gente chega com o vademecum e entrega na mão do fiscal antes de entrar na sala, pelo menos comigo foi assim. E aí ele vai olhar o seu vademecum de cabo a rabo pra saber se você colocou alguma cola ali ou alguma remissão que não pode. Então eu vou fazer um vídeo bem explicadinho, mas isso é mais lá pra frente, tá? Uma dica que eu tenho pra te dar e que eu acho que fez muita diferença pra eu ter tido o resultado maravilhoso que eu tive na segunda fase, na primeira também, mas na segunda fase, eu não sei se vocês sabem, mas eu tirei 9,5 na segunda fase. E eu acho que o que mais colaborou pra isso foi, eu realmente estudei, manipulei muito meu vademecum, mantive a calma na hora da prova e principalmente, gente, eu fiz peça todos os dias. Então, aqueles argumentos que caíram na minha peça, eu já tinha feito em forma de questão, em forma de peça, sabe? Então lá na hora parecia que tava tudo bem, até pra você se acalmar é muito bom, porque é uma coisa que você já conhece. Então, gente, pegue esses 50 dias que você tem e, por favor, sente o bumbum na cadeira e realmente estude muito. Porque são 50 dias que você vai passar sufoco. Lá no final você já não tá mais nem aguentando, mas eles são muito importantes pra sua aprovação. Não negligencie a sua aprovação, tá? Então, eu fiz peças e questões todos os dias da minha preparação. Então, essas questões, por exemplo, assim, endereçamento, qualificação, nome de peça, não sei o que, essas formalidades, gente, fazia com o pé nas costas. E é isso que você precisa pra você. Lá na hora da prova, você não tem que ficar em dúvida, ai, qual é o endereçamento? Ai, meu Deus, quem aqui é o autor, quem é o réu, qual é o nome da peça, qual é o fulcro? Isso você não pode se dar o direito de ficar em dúvida. Você tem o direito de ficar em dúvida com relação ao direito material lá da prova, mas com relação à estrutura de peça, não. E uma coisa muito interessante que eu tenho pra contar pra vocês, uma experiência, assim, chocante que eu tive foi, eu não sei se vocês ouviram falar, mas na segunda fase do exame 28, que foi o exame que eu fiz em tributário, caiu um recurso ordinário, que, gente, nenhum cursinho tinha dado, ninguém nem falava na possibilidade de cair esse tipo de coisa, e eu nunca tinha feito um recurso ordinário na vida. E eu sempre falava pra todo mundo que o meu maior medo era chegar na hora da prova e não saber qual peça eu tinha que fazer. E parece que Deus me ouviu e mandou isso, gente, porque não é possível. Na hora que eu abri a prova, a recomendação geral é sempre, comece pela peça, porque você não pode zerar a peça, né? Se você zerar a peça, já era, você reprovou. Então, comece pela peça, depois você faz as questões. Então, eu fui seguir. Na hora que eu peguei a minha prova, eu não sabia qual peça eu tinha que fazer. E aí? E aí, gente, eu tive que ter muita calma. Eu fui zen aquele dia, assim, uma pessoa extremamente evoluída. Fiz as questões que pra mim estavam fáceis, eu já sabia. Ah, em direito tributário cai muita coisa que não tem súmula, então realmente a jurisprudência na minha prova despencou. Fiz lá as questões, parti pra peça, identifiquei quais eram as teses. Procurei súmula e tal, que eu já sabia até de cor. E fiquei ali naquele dilema da peça. Como era uma peça que eu nunca tinha feito, né, não sabia nem assim, sabia da existência, mas só de ouvir falar, uma breve notícia, eu resolvi então me dedicar realmente a pensar. E aí, olhando no vademecum, eu achei o artigo do recurso ordinário. E aí eu me vi numa situação em que eu tinha que decidir entre fazer uma peça que eu sabia que era uma apelação, que foi o que a maioria das pessoas fez, que reprovou, infelizmente, a maioria fez apelação. Então tava também considerando fazer uma apelação. E eu me vi nesse dilema entre fazer uma apelação, que era uma peça que eu sabia muito fazer, e um recurso ordinário que eu nunca tinha feito, mas que eu sabia que era a peça certa. E aí eu encampei de fazer o recurso ordinário. Eu falei, não é isso. Se eu reprovar, pelo menos eu reprovei lutando, e era o recurso ordinário. Minha mãe conta que na hora que eu saí da prova, eu vim em verde, quase desmaiando, e aí foi todo mundo, minha mãe, minha avó, eu, procurando no Google, no Instagram, se já tinha saído alguma coisa, e era um recurso ordinário. E acabou, gente, que eu fiz essa história toda pra contar pra vocês que eu fiz tanta peça nessa vida que eu acertei a estrutura inteira do recurso ordinário. E olha que ela não é óbvia. Mas foi por quê? Porque, gente, você vai pegando uma lógica, você vai entendendo como as coisas funcionam. Então você precisa ter essa autonomia. Na segunda fase, você precisa ser você por você. É você, a sua caneta e o seu vademecum. Então, por favor, se dedique muito. O cursinho, ele vai te auxiliar pra te direcionar, falar o que você tem que estudar. Mas estude. Não assista a aula de uma forma passiva e fique lá achando que vai cair do céu a sua aprovação. Que o professor do cursinho no dia da prova vai pegar a sua mãe e vai fazer a prova por você. Você precisa ser protagonista da sua segunda fase. Então, estude. O que eu fazia? Eu gostava de escrever à mão, porque eu não sei vocês, mas eu fixo muito quando eu escrevo à mão. Então, eu assistia a aula, ia escrevendo à mão, acelerava a aula pra ir mais rápido, ia escrevendo à mão. Depois que acabava a aula, eu relia toda aquela matéria e fazia exercício. Eu comprei um livro de prática e eu fiz todos os exercícios que tinha naquele livro, ou seja, todas as provas passadas
passadas e também questões inéditas que os professores trouxeram. E aí no final você já não tá mais aguentando, né? O que eu fiz no final foi, ao invés de fazer a peça inteira, eu ia só identificando as teses, então colocando os artigos e vendo qual peça era. Outra coisa muito legal é o seguinte, faça bastante simulado. Se você puder na primeira... Se você puder, na primeira semana já comece fazendo simulado. Ai, mas eu nunca nem fiz uma peça na vida. Tenta pra você ver onde você tá errando. Vocês sabem, já devem ter percebido que a gente aprende muito com os erros, né? Na vida e também na vida acadêmica. Então, de verdade, vá fazendo sempre peças, vá fazendo sempre questões e outras. Faça pra valer. Simule o dia da prova, ou seja, se desligue de tudo, controle o seu tempo e use o seu vade-mecum. Você precisa conhecer o seu vade-mecum como se ele fosse, sei lá, o seu filho, sabe? Seu vade-mecum vai ser tudo pra você nessa segunda fase. E com relação ao dia da prova, eu vou explicar pra vocês mais à frente, vou fazer posts sobre isso e tudo. E eu queria saber qual é a sua dúvida com relação à segunda fase, qual é a sua angústia, me conta. Porque realmente é angustiante, gente, é desesperador. Você passou, pulou essa fogueira da primeira fase e agora tem mais outra, como é que pode? Mas ó, eu vou te tranquilizar dizendo que você já passou pela pior parte, na minha opinião. A segunda fase, ela é muito melhor. Primeiro porque ela passa mais rápido. Segundo que você tá vendo uma matéria que você se identifica mais e você é uma matéria só, né? Então você consegue focar naquela matéria, realmente entender a lógica e isso tudo faz muita diferença. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra você. Seja protagonista da sua trajetória, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí, vamos conversar. Eu adoro conversar sobre o OAB, adoro conversar sobre segunda fase. Um beijo pra você e vai dar tudo certo. Tchau e até semana que vem.